Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Sua grande oportunidade chegou! Curso superior de qualidade que cabe no seu bolso. Vestibular 2012 da Fafem FUNVIC Mococa. Inscreva-se e participe do programa Faculdade para Todos. Inscrições no site www.fafem.com.br. Prova dia 6 de novembro. Se você pode ter qualidade de ensino pagando menos, para que escolher outra faculdade? Venha para a Fafem FUNVIC Mococa. O programa Educação e Cidadania de hoje é especial. Em comemoração ao Dia do Professor, que a gente comemora agora, no sábado, dia 15 de outubro, eu converso com a professora aposentada Maria Helena Buarati Costa. Ela que é formada em magistério e formou em 1958 e 3 anos depois começou a dar aula nas salas de pré-primário. Hoje ela é professora aposentada e presidente da Associação de Aposentados do Magistério de Mococa. Maria Helena, obrigado pela presença, pela entrevista principalmente. Eu que agradeço a lembrança. É sempre bom a gente ser lembrado, né? Pelos serviços que a gente prestou. Agradeço a FUNVIC. E no meus 70 anos... Ela entregou a idade, não né? Faz Indelicadamente. Não faz mal. Nos meus 70 anos, a primeira vez que eu sou lembrada, meu filho. Então eu estou muito emocionada, muito feliz mesmo. Quer dizer, é um tempo todo aí, são mais de 40 anos, né, dedicado à magistério, à educação. É uma vida dedicada à educação. E eu comecei como professora, depois eu fiz concurso para diretora, substituí supervisora. Eu me aposentei e continuei no magistério, trabalhando na eletrotécnica, fui diretora da faculdade, quer dizer, a minha vida inteira foi na educação. E eu me sinto realizada. É isso mais importante. Né? Maria Helena, a questão da educação, de ser professor, está muito relacionado. Muitas pessoas acham que é um dom, né, um dom especial. Para a senhora também é isso. Ser professor é ter um dom especial? Eu não sei se é dom, mas tem certas qualidades que precisa ter para ser um bom professor. Você precisa ter dedicação, você precisa ser responsável, você precisa ter sensibilidade, porque essa para mim é indispensável. Se o professor não tiver sensibilidade, ele não vai saber lidar com os problemas dos alunos. E precisa ter um espírito de doação, porque a vida de professor é sacrificada. Hoje talvez não seja, mas a minha foi. Eu comecei longe de Mococa. Todos os meus ingressos como professora, como diretora, foi tudo longe de Mococa, longe da família. Mas como eu gostava do que eu fazia, eu fiquei o tempo necessário. Não sei se é dom isso, mas precisa ter qualidades. Agora, como uma opção, uma escolha, porque não tem outra opção, eu não acho certo, não. Não seria uma... Tem que ser uma vocação. É vocação, né? Mesmo. Porque tem até uma frase que diz que professor é profissão, educador é missão. Então, para desempenhar a missão, você tem que ter certas qualidades. Para ser professor não é tanto, mas para ser educador precisa. E o professor é educador 24 horas por dia. Parece que não, viu? Mas você, como professora, você está em público, você está sendo observado. É uma referência, né? Você está sendo observado como educador. Você está numa igreja, você está sendo observado. Então, você está educando pelo exemplo. Isso é muito importante. Para mim, a forma mais importante de educar é o exemplo. A primeira forma é a mais importante. Maria Helena, a senhora formou, né, em 1958, Foi. Na extinta escola de magistério que havia nos Carvilares, na escola dos Carvilares, né? Desse tempo, desse período, quais são as lembranças que a senhora tem ainda? Olha, do magistério as lembranças são as melhores possíveis, porque é muito importante o curso de magistério. Acabar com o magistério, eu acho que é uma das causas dos problemas que nós estamos enfrentando hoje. Porque você tinha teoria dentro da sala de aula e ia aplicar no curso primário anexo, porque todo curso de magistério tinha que ter um curso de aplicação. Então, daquela convivência dentro da sala de aula,
era uma troca de ideias, era muito bonito foi muito bonito esse tempo, foi muito válido. E depois nós fomos aplicar na vida prática aquilo que nós aprendemos. Essa escola foi responsável por formar uma série de professores. Muitos, né? Professores, inclusive a de Mococa é das mais antigas do estado de São Paulo. Parece que daqui da região primeiro foi Casabranca, Pirassununga e depois Mococa. Então formou muitos professores. Olha, posso até exagerar. Formou mestres. Aqueles dos primeiros anos eram mestres. Mas acabaram com o magistério, não sei porquê. Bom, desse período todo, a senhora tem boas lembranças, né? Muito boas lembranças. Do curso, dos amigos, dos colegas daquela época. Tenho amizades daquele tempo ainda, de 40 anos atrás, mas... Eu já falei a idade, né? Já entregou, agora já pode de 50, 50 50 anos atrás. Amigas que fizeram magistério comigo, somos amigas até hoje. E lembramos de vez em quando os bons tempos. Hoje já não tem isso. Parece que é uma pobreza, sabe, de lembranças. Porque não tem essa convivência. Eles saem da 8ª série e vão fazer pedagogia. O curso de pedagogia é muito bom, não sou contra nada, mas geralmente o aluno trabalha durante o dia para estudar à noite. Então, quando era o magistério, não, você convivia o dia inteiro entre as colegas. Tinha uma experiência Era uma experiência maior, tempo de convivência maior também. Maria Helena, a senhora formada em 58, tem um fato curioso, né? Porque a senhora formou em 58, mas não tinha idade ainda ideal para entrar na sala de aula. Eu tinha 17 anos. Eu nasci em 41. Para 58, 17 anos. Mas aí eu fiz curso de especialização pré-primária, fiz o curso de aperfeiçoamento, aí eu ingressei. Depois eu fiz administração escolar, ingressei como diretora. E como é que foi essa experiência? A senhora começou a dar aula então em 61, né? 61, como professora de pré-primária. Como é que foi assim, a experiência de entrar em sala de aula? Em São Sebastião da Grama eu comecei. Muito boa experiência, muito boa. Tenho ex-alunos que se comunicam comigo até hoje, da minha primeira turma. Minha primeira turma. É uma experiência muito boa. A gente erra muito, viu? Não vou falar para você que eu não errei, não. A gente erra muito, mas se você tiver vontade de acertar, você vai corrigindo seus erros e vai acertando. É aquilo que eu falei para você. Precisa ter sensibilidade e uma palavra que quem trabalhou comigo, às vezes até caçoava, que eu falo muito, é amor. Se você fizer as coisas com amor, o seu erro é menor, o seu erro não é tão grande, é mais fácil de ser corrigido. Tem uma escola aí que eu trabalhei que eles caçoavam de mim. Lá vem a Maria Helena com amor. Mas é importante, gente. Tudo que a gente coloca o amor. Olha, o resultado é mais fácil. Precisa ter amor no que faz. Não é só por obrigação. Quando você faz por obrigação, você faz que deixa a parte emocional de lado. E você tem que se envolver emocionalmente no processo de educação. Tem que se envolver. É fundamental. É fundamental. Maria Helena, vamos falar um pouquinho mais dessa questão dos primeiros contatos em sala de aula, né? A senhora começou a dar aula e logo em seguida, em 64, aconteceu o golpe militar. Foi. Como é que foi a senhora começando a dar aula, naquele ambiente todo de repressão? Como é que era isso? Foi um pouco difícil. Inclusive, nós tínhamos um programa de educação moral e cívica que o conteúdo era obrigatório, era baixado pelo governo do estado, não sei se secretaria, a gente era obrigada a seguir aquele conteúdo e tinha até um livrinho que ensinava a gente. Era cartilha. Foi meio difícil, sim, mas nós superamos e as crianças não entendiam bem. A gente entendia a situação, mas as crianças não entendiam muito bem. E a gente. Por outro lado, a senhora não poderia passar isso. Pois é, eu tinha que falar para as crianças que essa revolução foi um bem. Nós tínhamos que falar que foi um bem. É difícil, quando você não sente, é difícil você transmitir. Mas nós tínhamos que transmitir essa ideia. Ainda mais sendo não sei, não foi uma revolução. Foi um golpe. Eu chamo de. Eu me refiro a essa revolução como golpe. Sempre me referi como golpe. Eu não sei se convencia os alunos. A gente fazia parte da gente.
não sei se Mas convencer. existia uma certa limitação também, muita limitação. Muita limitação, muita limitação. E isso diminuiu o trabalho do professor em sala de aula. Quando a gente fez o curso de pedagogia em Guaxupé, nós éramos vigiados. Nós tínhamos um professor de sociologia, o Padre Vicente, nós éramos vigiados durante as aulas dele. Foi um período muito triste, né? A gente não pode negar, foi muito triste. Porque a liberdade é essencial ao ser humano. E nós não tínhamos. É um bem que a gente deve valorizar e garantir cada vez mais essa liberdade. Da liberdade nós não podemos abrir mão em hipótese alguma. Verdade. Até a liberdade para errar nós temos que ter. E aprender, né? Principalmente. E aprender com o erro. É verdade. Maria Helena, a senhora vem de uma família de professores, né? Todos os irmãos são professores. Professores. Quer dizer que a docência está no sangue. Está no sangue. As minhas irmãs mais velhas que eu são professoras. E o pior é que a sobrinhada está tudo no magistério. Pior é melhor, né? Sei lá. Eu acho pior por ponto de vista financeiro. Mas, do ponto de vista de realização, é bom. Eles vão ser felizes também, como nós fomos. Mas está no sangue, sim. Tá? A senhora tocou num assunto interessante. A questão da valorização da profissão. Né? Apesar de nós vermos que é uma profissão essencial, né? Já visto que todas as profissões existem porque tiveram professores que formaram. É o começo, né? Nós demos o começo. Mas ela ainda é pouco valorizada na nossa sociedade, a senhora não acha? Quase que não é valorizada, meu filho. É um mínimo de valor que dão. Agora, para os professores de agora, parece que a situação é um pouquinho melhor. Mas não é a ideal. Porque hoje eles ainda têm que dar muita aula, sabe? Para compensar. Agora, para a gente que já cumpriu a missão, está muito difícil sobreviver. Inclusive, para os aposentados. Associação, né, nós temos uma associação que luta por isso. São recursos, nós fazemos recursos, entramos com ação na justiça. É chato, porque você tem direito. Você tem que brigar pelo seu direito. Mas nós estamos brigando. A gente não está cruzando os braços, não. Nós estamos brigando. Mas enquanto não reconhecer o valor da educação, vai ser assim. Até nós estávamos conversando de começarmos a entrevista, né, professora, da questão da valorização da docência, do professor. Porque se a gente quer uma sociedade desenvolvida, a gente tem que partir do princípio de que a educação é a base principal disso. Se querem o Brasil um país do futuro, que cuidem do presente. E o presente está na mão da educação. Né? Só a educação que pode resolver esse presente. Porque todo mundo passa pela educação. Todos têm que ser alfabetizados, os profissionais que querem uma profissão têm que ser alfabetizados. A escola é imprescindível para o progresso, para o desenvolvimento. Mas acho que só nós que entendemos isso, né? Infelizmente, os governos ainda não acordaram. Não alcançaram a importância, e temos bons exemplos, né? Países que conseguiram um desenvolvimento formidável através de investimento básico na educação. O que eu falei para você, o Japão é um exemplo, né? O Japão investiu na educação. Porque, gente, investir na educação é investir no retorno. Nós vamos ter esse retorno. Então, quem não investe na educação não está contando com retorno. Então, não pode reclamar, não é mesmo? É verdade. Bom, professora, dentro dessa questão da valorização, de valorizar o profissional, né? Então a gente pode partir de um princípio agora, de que nós estamos às vésperas, né, de comemorar o Dia do Professor, dia 15 de outubro. Eu acho que é uma data importante a gente fazer essa reflexão, né? Do papel do professor na sociedade, principalmente do papel que nós devemos valorizá-los, né? Devemos enxergar um profissional como base dessa sustentação de desenvolvimento. Agora, mas se você olhar por um outro aspecto, não seria necessário o Dia do Professor. Nós não precisamos lembrar ninguém da importância do professor, da educação. Quer dizer, tem o Dia do Professor porque não somos valorizados. Para lembrar, pelo menos 15 de outubro, todo mundo vai lembrar no professor, vai lembrar do trabalho que nós fazemos, todo mundo vai lembrar dos professores que o educaram. Mas não seria preciso, né, filho? Se houvesse um reconhecimento, é como o Dia das Mães. Eu acho que não... São datas simbólicas. São datas simbólicas que não precisa. Você tem que ter isso na sua mente, no dia a dia. É tudo importante. A educação é muito importante. Mas vamos comemorar, né?
É importante a comemoração da data. Vamos comemorar. Mas usar essa data como um motivo de reflexão, né? Então, debate, essa data, 15 de outubro, foi escolhida porque parece que é o dia do, não sei se é nascimento ou morte, de Santa Teresa de Ávila. E ela naquela época a gente não pode falar professora, mas ela ensinava, ela deixou muito livro escrito. Então escolheram esse 15 de outubro. E foi, parece que em 1900, eu não sou muito boa em datas, mas em 63 que foi oficializado o 15 de outubro como o dia do professor. Que o Roriz, aquele de Brasília, diz que devia ser o dia do educador, não do professor, dia do educador. De fato, eu acho que educador é mais completo que professor. Vamos falar dessa questão, dessa diferença, né? Não basta apenas ser professor, né? O Precisa professor ser tem que ser um educador. Porque professor é o que ensina e educador é o que educa. Agora, entre ensinar e educar, a diferença é muito grande, né? Eu posso ensinar até uma pessoa mais simples a atravessar a rua, a arrumar uma cozinha, e posso estar educando também. Mas a missão de educador vai mais fundo. É uma coisa que vai ficar para o resto da vida. Porque a educação verdadeira é permanente e definitiva. Você não precisa ficar lembrando as coisas que você ensinou. Porque o que é aprendido através da educação não é esquecido. Não é jamais esquecido. De jeito nenhum. Então, tudo bem, é importante ensinar, mas mais importante é educar. Eu acho que essa é a missão principal. É a missão, né, do professor. E educar 24 horas por dia. Através do exemplo, principalmente. Eu sou muito intransigente. Eu acho que nós temos que educar 24 horas por dia, dando exemplo. Não admito falha em educador, não. Não pode ter falhas, não. Porque nós estamos sendo observados, estamos sendo imitados. Marilena, essa sua postura de não admitir falhas vem muito da questão da gestão também, né? Porque a senhora tem experiência tanto em sala de aula quanto também na administração escolar. Fui diretora, fui supervisora, fui diretora da faculdade Mococa, mas sempre fui intransigente. Essa é uma característica. É característica minha. Não, mas é uma intransigência do bem, né? Porque é busca pela qualidade. Para buscar qualidade e aperfeiçoar o processo, né? Porque nós não podemos abrir mão de determinadas coisas, não. E eu sou intransigente até hoje. Comigo mesma, e eu sou mesmo. E essa experiência, vamos falar um pouquinho dessa experiência da gestão escolar, da administração, né? Na parte de direção, de supervisão, como é que foi? Olha, quais os resultados disso? Eu fiz o concurso para diretor vou confessar, por motivo financeiro, que o diretor ganhava mais que o professor. Mas não me realizei como administradora. Eu queria estar dentro da sala de aula. Quando eu era supervisora, eu ia visitar as escolas, eu pedia licença para as professoras e dava uma aula para os alunos. Era saudade. Era saudade. Eu satisfazia aquela vontade, aquela necessidade que eu tinha de dar aula. Eu só me realizei dentro da sala de aula. Agora, como diretora, continuei intransigente, mas não me realizei como ser humano, não. Eu queria ser professora. Era dentro da sala de aula. É dentro da sala de aula. E a senhora tem retorno de ex-alunos? Encontra com a senhora? Tem as lembranças da época que eram crianças? Tenho lembranças lindas do tempo que eu era professora. Eu lecionei em Igaraí. E tinha um aluno meu que me chamou para madrinha de casamento. 20 anos depois, eu fui ser madrinha de casamento lá em Igaraí. Ele falou para mim, quando a senhora dava aula, eu falava assim para os meus colegas, ela vai ser minha madrinha de casamento. E me chamou e eu fui com prazer. Na festa do casamento, apareceram os caderninhos que eu corrigia com as minhas correções. Aquilo para mim, meu filho, compensou tudo, não estava nem ordenado. E coincidência, ontem na porta de casa, um ex-aluno também, acho que eu posso até falar, porque trabalha na Sabesp, foi meu aluno também em Igaraí, lembrando que eu era professora lá, acho que 3º ou 4º ano, não sei, que ele saiu da escola e pediu para voltar para ser meu aluno outra vez. Ele falou, eu não ia continuar os estudos, então eu quis ser aluno da senhora outra vez. Olha, esses dois exemplos, não precisa mais nada.
É muito gratificante mesmo. Você esquece de ordenado, você esquece de tudo. Principalmente da função do professor que trabalha na formação, né, na pré-escola, de ensinar a criança a codificar o mundo, né? Eu acho que essa é descobrir, né? Descobrir o mundo, Você abre os olhos da criança, né? E é muito bonito. E no primeiro ano, no pré-primário, você já começa a alfabetizar. Você não imagina a emoção que você tem de ver uma criança ler as primeiras sílabas, as primeiras palavras. É muito compensador. Isso compensa para o coração e principalmente para a emoção. Para a alma, para o coração. Eu sou feliz. Que bom. Maria Helena, ainda mesmo com todas essas dificuldades, com todas as necessidades que o professor ainda tem, né, da questão da valorização da profissão, passa uma mensagem para os nossos professores, né, que estão ainda na ativa, os professores que estão começando a docência, né, a arte de educar, principalmente. Passa uma mensagem para essas pessoas. Realmente vale a pena ser professor? Vale a pena ser professor. Se vocês escolheram essa missão, dediquem-se, reprimam com amor, corrijam com amor, ensinem com amor, que vocês vão ver que isso daí torna tudo muito mais fácil. Eu sei que a maioria é desesperançada, mas vamos renovar essas esperanças e saber, gente, que vale a pena, vale a pena. A hora que vocês pararem, vocês vão sentir saudade. Vão lembrar dos alunos, das colegas, vocês vão ter saudade desse tempo. Não percam as esperanças, não. Continue, porque vale a pena. A gente só vai conseguir uma sociedade desenvolvida em todos os sentidos que sejam, né, a partir do momento que a gente investir em educação. Veja bons professores em sala a importância do professor, meu filho. O desenvolvimento de um país está nas mãos dele. Eu não posso estragar isso. Talvez o professor não alcance a importância, mas está nas mãos dele. Ele está formando. É a base, né? É muito bonita essa função. Bom, Maria Helena, então, para a gente encerrar, eu acho que nunca é demais reforçar, né, a questão da importância, né, de comemorar a data, de fazer essa reflexão da valorização do professor e principalmente de motivar, né, as pessoas que têm realmente o desejo e a vontade de serem educadores, principalmente, né, que façam o curso, que se formem e que vá dar aula. É isso mesmo, que sejam educadores que não vão se arrepender nunca, se exercerem a função com amor, com sensibilidade, aquilo tudo que eu já falei. Não vão se arrepender nunca. A gente tem tristezas na vida profissional, mas as alegrias são muito maiores. Você esquece das tristezas, as alegrias são muito maiores. Bom, Maria Helena, a gente está encerrando o programa, né? Eu gostaria primeiramente de agradecer a senhora pela entrevista, pelas informações. Eu acho que todo mundo que nos assistiu e eu principalmente aprendi muito com a senhora, que realmente é um exemplo. Já que a gente precisava de um exemplo de professor para comemorar esse dia 15 de outubro, a gente encontrou a senhora como esse exemplo de professora e principalmente de educadora. Oh, meu filho, muito obrigada. E antes da senhora falar as considerações, gostaria de dar para a senhora uma singela homenagem, né? Meu filho, umas flores para a professora, olha, representando todas as professoras de Mococa e região. Coincidência ou não, meu filho, é o presente que mais me agrada, é flor. Muito obrigada mesmo pela lembrança, por me dar essa oportunidade de transmitir um pouquinho de esperança para os que estão educando, e muito obrigada pela flor, é linda, obrigada mesmo. Eu agradeço pelas informações e parabéns pelo Dia do Professor. Obrigada. Parabéns a todos os professores que estão nos assistindo, felicidades nessa data, né? E que sejam felizes e que continuem realizando os sonhos e fazendo a transformação desse mundo que nós precisamos tanto de pessoas de bem, né, que agem com a educação, que façam da arte da educação uma mola, né, de transformação da nossa sociedade. Parabéns a todos os professores. Fiquem agora com um momento de reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. É um prazer muito grande estar aqui com você para juntos meditarmos um pouco a respeito daquilo que a palavra de Deus nos diz.
a respeito da nossa vida, a respeito das nossas relações. Ambas as coisas estão diretamente ligadas. Crianças têm a necessidade de serem educadas, de serem nutridas, de serem criadas. E eu queria conversar um pouco com vocês a respeito de educação. Em tempos remotos, a educação se dava através da experiência. As pessoas aprendiam conforme elas enfrentavam os problemas e as adversidades. Tempos depois, a educação passou a ser a responsabilidade da família. Os pais eram responsáveis por educar os seus filhos, por fazer com que os seus filhos chegassem ao desenvolvimento, ainda que não passassem pela experiência. Posteriormente, a educação passou a ser uma responsabilidade da igreja. Com o crescimento da igreja, com a importância que a igreja teve, a família legou à igreja a responsabilidade de transmitir esses conhecimentos. Em tempos modernos, esta educação passou ao ramo estatal e privado, de tal forma que instituições foram criadas para educar, para trazer o conhecimento, para amadurecer e criar as crianças. O termo educação vem do latim educare, e que significa exatamente criar, nutrir, e tem a ver com a responsabilidade dos mais experientes, dos mais velhos, dos mais sábios, transmitir conhecimento aos mais novos, a fim de que esses tenham uma possibilidade maior de vida, de crescimento e de desenvolvimento. Educar, na verdade, tem a ver com formação. E não há como alguém ser cidadão de verdade, ser uma persona, ter personalidade, caráter, se não for por meio da educação. Em nossos dias, a educação, ela necessita de algumas coisas, de alguns parâmetros, de algumas ferramentas que são indispensáveis para o seu êxito. A primeira coisa é o próprio indivíduo. O indivíduo precisa saber que a educação é instrumento pelo qual ele alcançará a maturidade. A segunda ferramenta é a família. A família precisa fazer parte do sistema evolutivo do desenvolvimento de seus filhos. Ele precisa participar daquilo que a escola está oferecendo ao seu filho como meio de crescimento e desenvolvimento. Nós precisamos ter uma terceira ferramenta, que é a própria escola, o ambiente escolar, a administração escolar, os profissionais da educação, o método a ser utilizado para que melhor seja adaptado a criança para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Nós cremos que sem esses elementos, a educação sempre vai ficar por fazer. Ela sempre vai ter lacunas que deverão ser preenchidas, ora, pelo desenvolvimento natural da criança, ora, infelizmente, às vezes, pelo que a vida tem a educar aos nossos filhos, e na maioria das vezes, isto vem com dor e com sofrimento. Eu queria dizer a você que nessa semana você pudesse pensar, são vários os textos das Escrituras que dizem que é responsabilidade nossa educar as crianças, ensine o caminho, ensine a criança no caminho em que deve andar. Nós temos, por exemplo, a ideia de deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais são o reino dos céus. E deixar os pequeninos ir a Jesus, foi o próprio Jesus quem disse isso, é saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, levar as crianças a Jesus é levar as crianças à verdade, é levar as crianças
ao caminho que os desenvolverá e que permitirá que eles tenham uma melhor forma de sobrevivência física, emocional, espiritual, em todos os âmbitos, familiar, econômica, em todos os âmbitos. Há também a responsabilidade espiritual, aonde o profeta Isaías diz que o povo de Deus errava porque lhe faltava o conhecimento. E nós, como família, como pais, como professores, como sacerdotes, nós precisamos ensinar também esta área religiosa e espiritual às nossas crianças, aos nossos jovens. Eu espero que você tenha não somente a responsabilidade de financiar a educação, mas que você tenha a responsabilidade de participar da educação dos seus filhos. Mais do que transmitir conhecimento, nós precisamos transmitir vida e transmitir aquele tipo de vida que o Senhor Jesus mesmo nos ensinou. Aquela vida que é abundante, que ela está repleta em todos os âmbitos da existência humana. Que você, meu jovem, que você criança, que você adulto, cada um de nós, possamos participar desse processo formativo dos cidadãos que estão à nossa volta. Seja como pais, seja como professores, seja como amigo, como parentes, seja como profissional. Que todos nós tenhamos a responsabilidade de cada dia mais tornar o ser humano melhor para o mundo em que vivemos. Li uma frase esta semana na Veja que me deixou bastante intrigado. Diz assim: todos nós estamos preocupados com o mundo que deixaremos para os nossos filhos, mas poucos de nós estamos envolvidos e preocupados em deixar melhor filhos para o nosso mundo. Pense nisso e que Deus lhe abençoe e lhe use como um instrumento para a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Deus muito lhe abençoe e até o próximo programa. A você, professor, um feliz e abençoado Dia dos Professores. Você é importante e muito relevante para a nossa sociedade. E a você que é criança, um feliz Dia da Criança, com muita alegria, com muita paz, com muita felicidade, mas acima de tudo, com muita educação. Até o próximo programa e que Deus muito lhe abençoe. Encerrarmos essa edição especial em comemoração ao Dia do Professor, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a Glaucia Scarparo, que cedeu o hotel, o Leto Hotel, para que fizéssemos a entrevista de hoje com a professora Maria Helena. Se você quiser acompanhar essas e outras entrevistas do programa Educação e Cidadania, você pode acessar o site www.funvic.org.br. Lá também você pode participar, enviando dúvidas ou sugestões de temas para nossas entrevistas. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o próximo programa.